E aí galera, eu sou Fabiano Cabelo e hoje, com o patrocínio da Editora Script, que não para de inovar, dessa vez eles trouxeram pra gente aqui uma biografia sobre um dos caras mais influentes do século XX. Quer saber? Olha só, ele já influenciou Bruce Dickinson, David Bowie, Raul Seixas e até o Paulo Coelho. Pois é, hoje eu quero falar da biografia de Edward Alexander Crowley, ou, como ele mesmo gostava de ser chamado, Aleister Crowley. Então você que já está chegando agora, já ativa esse sino aí para não ficar de fora dos outros vídeos, clica no like e vem comigo. Bom, gente, eu costumo sempre falar de Catarse para vocês, né? E mais uma vez, teve um Catarse bem sucedido, que teve inclusive vários brindes. Você que me acompanha já há um tempo, sabe o quanto eu tava doido para ver isso aqui no canal. Eu quero falar de uma HQ, é uma HQ, né? Uma biografia, mas está toda em quadrinhos, dos momentos mais importantes da vida do Aleister Crowley. Ela se chama Crowley, a Grande Besta. Ela tem 32 páginas, para mim merecia ter muito mais. Eu vou tentar aqui falar para vocês, sem dar spoiler, mas assim, deixando vocês cientes de que é uma biografia muito completa, apesar de ter poucas páginas, como você já deve estar pensando aí, ok? Então, gente, o Crowley, ele foi um cara que ele sempre foi muito problemático, tá? Ele sempre foi aquele tipo de pessoa que ia contra os valores religiosos, contestava os valores morais, mas ele, ao mesmo tempo, ele era um cara muito inteligente. O primeiro ponto que você vê nessa biografia dele é na época do colégio, né, dos bancos escolares, em que ele sai dos bancos escolares alegando que ele estava mais ensinando do que aprendendo. É, exatamente. Ele fala que sabe mais que os professores e o cara vai contestar ele. E ele, meu nome também não é Edward Mar, não, é Aleister Crowley. Então você já vê que ele é um cara que ele sempre teve essa personalidade forte desde os bancos escolares. Vocês vão perceber que a HQ ela tem uns saltos temporais, mas todos os saltos temporais que ela tem são bem pontuais, tá? Então não vai te dar aquela sensação de ter algo muito resumido, mas ao mesmo tempo vai ter muita informação enxuta para você. Tem uma parte aqui que eu achei bem legal, que ela te mostra o que seria a força motriz de tudo que o Crowley começaria a ser na vida dele. Ou seja, quando ele conhece a sua esposa na época, que é a Rose Kelly. A Rose, ela foi um dos grandes momentos da vida dele, porque quando eles se conheceram, ela também começou a ter os dons mediúnicos. Eu já vou falar disso, tá? Vamos voltar mais um cadinho aqui, igual a biografia faz com vocês. Tem um outro ponto muito interessante também, que é quando ele já está começando a querer botar em prática as magias ocultistas, todos aqueles paranauês, que ele já está ficando bem estudioso. E a primeira coisa que ele também combina de fazer é de comprar uma mansão, né, a mansão Boleskine, que fica na Escócia, perto do Lago Ness. Exatamente, aquele lago conhecidíssimo de tantos filmes da cultura pop. Você já tira essa noção porque essa mansão ela era muito carregada. O atual dono da mansão é o Jimmy Page, tá? Só pra você ficar sabendo, guitarrista do Led Zeppelin. Exatamente. Atualmente ele que é o dono daquilo lá. Quando o Crowley pegou essa propriedade, é porque ele precisava de um lugar que tinha uma energia muito forte. E essa mansão ela tem várias histórias sinistras. Vocês depois pesquisando com calma vão ver isso. Quando ele pega essa mansão é para ele fazer um ritual que era chamado de Abramelin. Como é que é esse lance do Abramelin? O Abramelin foi originado de uma palavra de um mago de mesmo nome, que na época de Abraão ele ensinou umas práticas mágicas para Abraão. E esse ritual ele consiste em você fazer uma convocação para ter uma conversação com seu anjo guardião, com o sagrado anjo guardião. Então o Crowley ele pegou essa mansão aí para realmente ter essas energias preparadas para ele poder fazer esse tipo de rito. Então, mas lembra que eu falei o lance do dom mediúnico da Rose? Ela começou a ter vamos supor, uns sonhos assim, né? Que ela tinha umas ausências e ela começava a falar com o Crowley que alguém estava chamando ele para algo maior. E ele ficou com isso na cabeça. E ele começou a querer fazer uns jogos de adivinhação para testar os dons mediúnicos, porque ele achou que podia ser, inclusive, decorrência de beber muito. Para botar em xeque tudo isso que ele estava falando, eles fazem uma viagem até Cairo, no Egito, e ele resolve entrar com ela no museu para ver se tinha alguma coisa ali que realmente estava despertando o que ela estava falando com ele, ou se realmente ele podia reconhecer alguma divindade que estava realmente falando através dela. Ocorre que ele vai até esse museu e mostra várias estatuetas para ela. Ela olha a estatueta de Horus.
Exatamente. O deus egípcio dos céus, da guerra. Então, ela olha aquela estatueta e fala, olha só, foi ele que falou através de mim. E o Crowley tem um baque na hora, né, que ele vê aquilo dali, ele realmente começa a compreender o chamado que ele vai ter. Por isso que eu falei o negócio da força motriz, porque a partir disso, ele começa a ter vários acontecimentos místicos que despertam ele para o que ele viria a ficar bem conhecido, que é o lance da telema, o lance da mágica com CK, né, que a mágica com CK é o termo que ele inventou, né, é um termo científico para você fazer tudo conforme sua vontade. Por isso que tem aquela célebre frase, né, faz o que tu queres, atitude da lei. Isso tudo foi partindo desses conceitos que ele foi montando na cabeça dele, de acordo também com uma divindade que ia falando junto. E a partir daí, ele viria a criar o legado da vida dele, que foi o livro da lei. Bom, gente, vamos para os destaques, que eu estava doido para mostrar para vocês, inclusive falar um pouco da equipe criativa que faz parte desse projeto, tá? Olha só, roteiro do Douglas Freitas, a arte é do Rob Sant, as cores são do Ítalo Silva, tá? O Ítalo que já tá por dentro aqui do canal, já tem aparecido. Também tem outro artista que é um brother, que ele também já passou pelo canal, Yuri Perkovski, que fez essa guarda lindíssima aqui. Ficou bem maneira. A capa é do Almauri Filho, que já está encabeçando outros trabalhos da Script aí, que você já deve ter ouvido falar nele. Essa capa bem imersiva mesmo. E na contracapa tem um cara, um garoto aí, gente boníssima, que presta atenção no trabalho desse cara, porque ele está começando a fechar com a Script uns trabalhos bem legais, que é o Leonardo Lippe. Isso aqui foi ele que fez, tá bom? Tem esse texto aqui do Samir Naliato também, do Universo HQ. Tá vendo? Olha só quanta gente boa que eu já tô falando. E eu já vou começar falando de mais um cara que tem a ver com o que eu sempre cito no canal, que é Prefácio. Exatamente. O prefácio aqui foi feito pelo meu camarada Marcos Keller. Você que já conhece o podcast do Mundo Freak, então, Marcos Keller está sempre lá. Ele também, além de ser podcaster, ele também mexe com esse assunto cabalístico, saca de cursos de leitura de tarô, por exemplo. Mas ele também tem uma formação acadêmica, professor de história, fez mestrado nisso. E aqui, gente, ele fez um prefácio muito bom que já prepara aquele leitor de primeira viagem na vida do Crowley para saber o que ele pode esperar desse cara. Por que esse cara é tão falado, por que esse cara é tão conhecido? Ele fala aqui os muitos nomes que o Crowley teve, ele fala um pouco da personalidade do Crowley, um pouco dos vícios e das más escolhas. Ele era muito rico, você não tem noção. Ele é um cara muito rico e morreu pobríssimo morando de favor. Exatamente. Tanto que quando você começa a HQ, você começa no dia da morte dele, e olha só como é que a roupinha, olha como é que ele tá. Você não reconhece esse cara, né? Você começa a ver a vida dele, como é que foi, você não imagina que ele termina desse jeito. Mas então, eu já falei desse time e, gente, o roteiro, apesar de ter esses saltos temporais, ele não, assim, te dá uma leitura vaga, sabe? Você tem realmente informações a cada página o tempo todo, te pega muito. As cores aqui, eu só achei que ficaram um pouco escuras, eu não sei se de repente foi por causa da impressão, mas foi a única coisa que eu estranhei um pouco aqui. Mas assim, a arte ficou lindíssima, realmente te traz uma imersão incrível. E outra coisa, essa HQ aqui ela tem uma coisa especial. Ela serve tanto para você que só quer ler uma biografia de um cara que foi influente na cultura pop, etc., quanto para você que já tem uma formação cabalística, para você que entende desse universo que o Crowley fez parte, tá? Porque é o seguinte, esse quadrinho, todas as páginas, tudo aqui conversa com o sistema numérico do tarô que o Crowley tem. Ou seja, que você vai ver tudo relacionado aos arcanos maiores e todos aqueles paranauês que o Crowley tanto sacava. Então, assim, para você ver como é que é um projeto riquíssimo. Ele tem um valor tanto para você que já é um iniciado, tanto para você que tem curiosidade e quer entrar nesse mundo, quer aprender mais, quer pesquisar mais. Outra coisa bem interessante aqui, alguns fatos aqui que agora vai explodir sua cabeça. Lembra o criador do 007? Ian Fleming? Lembrou? Então, ele era brother do Crowley. Como assim brother, cabelo? Olha só. Na época da Segunda Guerra, o Crowley ele foi muita coisa, inclusive ele foi um dos grandes ajudantes místicos na Segunda Guerra. Exatamente, é meio crazy, mas foi isso que aconteceu, tá? Ele foi chamado junto com Ian Fleming para um conselho britânico, onde eles tiveram que quebrar as defesas mágicas do inimigo. É mais ou menos isso aí, tá? Inclusive você vai ver, tem o Churchill aqui na HQ. E você lembra, principalmente você que viu aquele filme da biografia do Churchill e tal, que o Churchill ele faz aquele sinalzinho assim para as pessoas.
Eu não vou falar mais nada. Você vai ler e você vai pesquisar sobre isso, tá bom? Outra coisa bem interessante também, aí agora vem explosão de cabeça de vez. Ele foi brotherzaço de Fernando Pessoa. E aí? O que rola? O Crowley, além de muitas coisas que ele foi na vida, ele também foi alpinista. Então ele curtia fazer uns rolês de alpinismo com os brothers dele. E o Fernando Pessoa gostava de ir junto. E eles foram pro México pra fazer um desses passeios. Ele foi parar no vulcão Colima. Só que deu uma merda lá, que o vulcão entrou em erupção quando ele tava querendo subir aquilo lá. E aí o que ele fez? Como ele já gostava de polemizar e etc., ele forjou a morte dele. Fernando Pessoa e a Patota lá ajudaram a encobrir. Durante um mês, deu certo. E eu não sei exatamente por que ele quis fazer isso realmente. Você que sabe, já comenta aqui, porque eu quero muito comentário de vocês aqui depois, porque esse é uma HQ que dá muito pra gente debater sobre. Mas então, tem essa relação dos dois. Ele teve que encobrir esse suposto suicídio e tal, e depois ver à tona que não era nada disso. Mas tem um outro detalhe também, que é muito interessante, que você já deve ter visto uma foto conhecidíssima do Crowley, que ele tá junto com o Fernando Pessoa, jogando um xadrezinho. Acho que você já deve ter ouvido falar nisso. Então, o que rola? Essa foto não é o Fernando Pessoa que estava ali. E isso você vê, uma das muitas informações que tem aqui, no glossário. Gente, eu acho que isso aqui é o principal destaque dessa HQ. O glossário que essa HQ traz, ele é cheio de referências mágicas. Mágica com CK, lembrando. Então, o que ele pega? Lembra que eu falei que a revista é toda numeróloga, toda cabalística? Então, ele pega, por exemplo, página 5, tem tal informação, com tal rodapé, com tal foto. Ele vai te elucidando cada página da HQ, falando todas as referências para você já captar tudo que aquela obra quis passar para você. Por isso que assim, eu tô explicando para vocês veem que é muito conteúdo. Mas é muito conteúdo que quando você lê com o glossário junto, para te dar um embasamento legal, a obra alcança outro nível para você. Por isso que eu falei que esse projeto é incrível e que assim, não pode faltar na sua coleção, especialmente para você que curte filmes do tema e quer conhecer sobre o Crowley. Eu acho que esse trabalho aqui é um ótimo pontapé para você. Você vê que é uma biografia resumida. Eu não vou falar mais do que eu estou falando, porque eu tô com medo de entregar alguma coisa. Mas tudo que eu já podia falar, eu já estou passando para vocês. Então olha só, ele é bem completo. Serve tanto para um quanto para outro tipo de leitor. Tem esse glossário bem completão. E você precisa ter isso na coleção. Então, curtiu conhecer mais a vida desse cara tão polêmico aí? Clica aqui embaixo aqui, ó, já comenta comigo, eu quero saber o que você achou. Você já tem a obra? Já leu? O que você achou? Qual foi a visão que te passou? E outra coisa, você que já tem esse conhecimento cabalístico, você que joga tarô, você que conhece esse tipo de prática, você já leu essa obra? Comenta aqui embaixo para eu entender a sua visão, para eu realmente ter esse bate-bola com vocês, porque eu fiquei curioso em ter essa visão de alguém que já seja inserido nesse tipo de universo. Ok? Você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Não esquece de curtir aí, porque me ajuda a trazer mais vídeo para vocês. Não esquece de compartilhar o vídeo com aquele seu amigo curioso. Vejo você no próximo programa. Valeu!